Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de assistência de enfermagem em emergências. Na aula de hoje falaremos sobre o carrinho de emergência, tá? Que é bem interessante. Quem já foi em hospital, principalmente nas áreas que são um pouco mais críticas, deve ter já visto esses carrinhos, tá? Igual na foto aqui do segundo slide vai mostrar, tá? Então esse é um modelo mais ou menos padrão, né? Porque esses carrinhos têm um modelo mais ou menos padronizados, tá? Então porque eles têm algumas características que são obrigatórias, né? Como por exemplo ter gavetas, ter locais para colocar alguns equipamentos, né, que são necessários, principalmente em situações de emergência. Então ele tem mais ou menos esse formato, tá? Geralmente ele vai estar fechado, lacrado, né? E em situações então de emergência ele vai ser aberto. Então esse carro de emergência é uma estrutura móvel, né? Constituída então por algumas gavetas, né? Providas então com determinados tipos de materiais e também de medicamentos e também de alguns equipamentos, né? Necessários então para um atendimento ao paciente, então, em situações de urgência e emergência médica, principalmente em caso de surto, de parada cardiorrespiratória também é utilizado então esses carrinhos. Então tem alguns objetivos simples, né, para que então utilizar um carrinho de emergência. Então basicamente é utilizado para fazer uma padronização então dos medicamentos, dos materiais e equipamentos, né, que necessitem então para um caso de emergência. Também ele serve então para padronizar as rotinas, né, de organização, de checagem, testagem e até mesmo de limpeza, né, desse carro então de emergência e claro, né, dos seus componentes, né, e acessórios que também vêm junto, né, como por exemplo desfibrilador, laringoscópios, tá? Que também vai estar dentro então desse carrinho de emergência. Um outro objetivo então para utilizar esses carros de emergências então é também de oferecer então uma assistência segura, né? E também bastante eficiente na questão da qualidade então aos pacientes que devem então ser atendidos. Cada profissional ele tem algumas funções, né, perante aqui ao carrinho de emergência. Vou falar sobre a enfermagem, que é nosso caso, tá? Então na enfermagem é a função nossa, então organizar, né, o carro de emergência e também os seus componentes, né, acessórios. Também cabe então ao enfermeiro fazer uma escala de serviço para a limpeza desse carro e desses componentes, né, e os acessórios deles. Também cabe à enfermagem, gente, monitorar o cumprimento então das atividades, né, pelos técnicos e auxiliares de enfermagem, conforme essa escala de serviço, né, que o enfermeiro previamente ele deve ter realizado. Fazer também toda a checagem funcional do laringoscópio e também do desfibrilador. Cabe então também ao enfermeiro conferir os lacres, tá, do carro de emergência, como por exemplo conferência dos medicamentos e dos materiais, tá? Geralmente diário, tá? Listar e quantificar e também repor, obviamente, os medicamentos e materiais, né, do carro de emergência que foram utilizados ou que já não esteja com prazo de validade adequada e também acabar então fazendo o controle periódico então desses materiais contidos quanto à presença deles, né, a quantidade existente e também da validade. Vai variar, gente, de cada serviço. Vai ter então quais são os medicamentos. As medicações, na verdade, são quase padrões, né? Porque para uma emergência, então não tem tantas variações. O que vai mudar mais é a questão da quantidade, tá? Então que de um carrinho, de uma instituição para outra, ele pode então mudar. Esse carrinho, gente, ele deve estar sempre então posicionado em um local estratégico, tá? Que seja então de fácil acesso
e também de fácil mobilidade, tá? Então, a quantidade de carrinhos por unidade, então vai variar de acordo com o número, né, de pacientes e o nível também de complexidade desses pacientes, tá? Que estão sendo então assistidos nesse setor. Caso ele não, eu já falei isso, né, mas caso então ele não esteja em uso, ele sempre tem que estar então fechado e lacrado, tá? A retirada desse lacre ele deve ocorrer então mediante então de situações, né, de atendimento, né, a alguma emergência, né, clínica, ou também em casos quando for fazer a conferência, ou também em caso de algum tipo de auditoria, aí eles vão ser abertos, tá? O que deve conter, gente, geralmente num carrinho de emergência, tá? Então, geralmente ele vai ter uma tábua de compressão torácica, que aqui então dá para ver, ele tá bem claro aqui, né? A imagem dá para ver muito bem. Mas geralmente então essa tábua de compressão torácica é colocada aqui na lateral. Também geralmente ele vai ter, pode estar aparente ou não, um desfibrilador e também um monitor. Aí nessas gavetas aqui, gente, percebam que tem 4 gavetas, tá? Eu vou colocar quais são os itens que geralmente tem em cada gaveta, mas pode então variar dependendo da necessidade e também da organização da instituição onde vocês forem trabalhar, tá? Mas geralmente na primeira gaveta aqui em cima fica os medicamentos que são mais utilizados nas situações de emergências clínicas, tá? Então nós vamos comentar sobre essas medicações hoje, né? Os principais grupos, né? Que são então das drogas as drogas vasoativas. Na segunda gaveta geralmente tem sondas em geral, agulhas, seringa, bocate, xilocaína, então todos os materiais assim para fazer puncional ou para algum tipo de sondagem também fica então nessa segunda gaveta. Lembrando, gente, na primeira gaveta que eu falei aqui que tem as medicações, geralmente elas podem estar organizadas pelo tipo de ocorrência ou também pode estar por ordem alfabética, tá, das medicações. Na terceira gaveta, gente, geralmente vai estar os materiais para intubação. Então aqui vai ter todos os tipos de tubo, tá, em diferentes tamanhos. Pode estar também luvas cirúrgicas, eletrodos, geralmente vai ter fio guia, o laringoscópio também vai estar tudo nessa terceira gaveta. Geralmente é a terceira gaveta os materiais para intubação, tá? Então todos os materiais necessários já vai estar ali. Na última gaveta, na verdade é um gavetão, né? Pode ver que ela é um pouco maior. Geralmente aqui vai estar ambu, óculos, pode ter soro também, muito embora em alguns carrinhos eles padronizam colocar os soros na terceira gaveta também, mas pode ser que esteja, né, é mais comum estar na quarta gaveta, tá? Nesse gavetão aqui, como ele é um pouco maior, acaba então contendo os materiais que são um pouco maiores também, tá? Então, geralmente todos os soros tá em diferentes tamanhos, é claro, tá? Então, tanto de 100, 250, 500 até de 1 litro, então dependendo de vários tipos também de soro também pode conter aqui, tá? Então, gente, é bastante interessante vocês saberem como que está organizado o carrinho de emergência da unidade onde vocês forem trabalhar ou estagiar, tá? Porque em situações de emergência vocês precisam saber onde está cada coisa, tá? Então não tem como na hora da emergência só vocês forem abrir para analisar onde talvez esteja cada coisa, porque aí vocês vão gastar um tempo muito grande para tentar procurar. Então é sempre importante vocês saberem, então, com uma certa facilidade, encontrar cada equipamento, tá? Cada equipamento mesmo, cada material que vocês forem utilizar. Agora eu vou passar um videozinho, ele é bem simples e bem rápido, tá? Só mostrando então um pouquinho, eu achei bem legal, é um formato de um infográfico, que vai mostrar também um pouquinho sobre o carrinho de emergência.
Bom, gente, então como eu disse, varia então um pouco para cada instituição. Pode perceber que nesse vídeo mesmo eles fizeram até ao contrário que eu falei. Colocaram então as medicações na primeira gaveta, na segunda eles já colocaram no material para intubação e na terceira gaveta que foram colocar então os materiais então para sondagem, tá? Então vai variar de cada instituição. Bom, gente, nessa aula, além aqui de falar de uma forma geral o que tem no carrinho de emergência, nós vamos focar principalmente então nessa primeira gaveta, que são das medicações, para um grupo mais específico, inclusive, que são as drogas vasoativas, tá? Que elas são muito importantes nas emergências clínicas, tá? Então, principalmente em casos de parada cardiorrespiratória. Bom, uma pequena introdução aqui, então, falando um pouquinho já sobre essas drogas vasoativas. É importante, gente, que o conhecimento, então, referente a esses efeitos, né, desejáveis e até mesmo os efeitos adversos, né, dessas drogas vasoativas, elas são então fundamentais para nós aqui da enfermagem, que vai atuar então nesses setores nos quais esses fármacos são bastante utilizados, como por exemplo em uma UTI, num pronto-socorro, numa clínica médica, no centro cirúrgico também é bastante utilizado, tá? Então, salienta-se que o seu uso, né, em casos de adequação, principalmente do equilíbrio hemodinâmico, também das reposições volêmicas e também da correção então, de alguns distúrbios hidroeletrolíticos também e até mesmo em alguns casos de alterações ácido-básicos, tá? Que nós já comentamos em aulas passadas. Tá? Então, as rápidas e potentes ações das drogas vasoativas determinam então, mudanças importantes em padrões hemodinâmicos e respiratórios, tornando-se necessária a utilização de monitorização contínua para aferir essas alterações. Tá? Então, gente, e também, claro, né, o enfermeiro e sua equipe então, deverão portanto, conhecer as principais drogas utilizadas, de modo a contribuir com a equipe de saúde na busca das condições ideais para cada paciente ou na suspensão também do seu uso. Bom, gente, as drogas vasoativas mais utilizadas, então, são as catecolaminas, tá? E também as drogas cardiotônicas e as vasodilatadoras, que é o que nós vamos falar então nessa videoaula, tá? As drogas vasoativas, ela é empregado as substâncias então que apresentam um efeito vascular periférico, tá? Também efeitos pulmonares, né, ou cardíacos, que seja tanto direta quanto indiretamente, tá? Atuando principalmente em pequenas doses e com resposta de um efeito mais rápido e também mais curto, tá? Através, então, eles vão utilizar principalmente receptores, então, situados no endotélio vascular, que vocês devem ter visto isso lá em histologia, eu acho, ou até mesmo em anatomia, dependendo, tá? Então, no endotélio, depois, eu não coloquei imagem aqui para vocês, depois dá uma olhadinha, então, como as partes, então, do vaso sanguíneo, para vocês verem onde que fica o endotélio vascular. Bem, essas drogas, então, gente, elas têm ação principalmente sobre os parâmetros que regulam, então, o débito cardíaco, tá? Então, o principal objetivo, pode-se dizer assim, nessa utilização desse grupo, então, de drogas, é equilibrar então a relação entre a oferta de oxigênio, né, e também o consumo desse oxigênio, de acordo então com a demanda metabólica, né, alterada, né, dos diversos órgãos, né, e dos tecidos, é claro, então do organismo, e é mais comumente então utilizado nessas situações então, de emergência, principalmente nas UTIs e nos pronto-socorros, tá? Então, essas drogas
vasoativas, né, que são mais empregadas, esse grupo que eu falei anteriormente, que são as catecolaminas, elas também são chamadas de aminas vasoativas, tá? Ou até mesmo de drogas simpatomiméticas, tá? É um nome um pouco mais difícil e até acaba não sendo utilizado tanto, mas vocês vão conhecer mais como drogas vasoativas mesmo, tá? Dentre elas, então, vai estar, por exemplo, a noradrenalina, a dopamina, a dobutamina também, tá? E quanto aos vasodilatadores, também tem o nitroprusiato, que é de sódio também, tá? Que é o nipride, também alguns conhecidos, e também o nitroglicerina, tá? Que é também chamado de tridil. Então essas drogas, elas são mais então utilizados dentre essas cardiotônicas, tá? Que eu falei agora nesse segundo grupo, eles são mais utilizados o primeiro medicamento ali, que são os glicosídeos cardíacos, tá? Que são chamados. E nessa videoaula nós vamos falar então sobre cada uma, tá? Deixa eu até mudar aqui de slide, porque ele fica um pouquinho mais fácil para vocês verem. Então, como que eu falei, então nós temos esses grupos, então nessa classificação das drogas vasoativas, que são então as drogas simpatomiméticas, tá? Que são então representado por esses três grupos de fármacos aqui, que são então a dopamina, dobutamina e a noradrenalina. Tem mais, só que essas são as mais utilizadas no caso aqui de emergências clínicas, e as drogas vasodilatadoras, tá? Aqui então tem o nitroprusiato de sódio, que eu já disse então que é conhecido também como nipride, e a nitroglicerina, também conhecido como tridil. Nós vamos falar sobre cada uma delas, tá? Vou até passar já aqui o próximo, que nós já vamos começar falando sobre a dopamina. Só antes, gente, é interessante vocês saberem, então, dentro dessa classificação, então, são dois grupos, tá? Um grupo, então, que é de drogas simpatomiméticas, que nesses casos, nesse grupo aqui, as catecolaminas, né, que são essas três aqui, elas são os agentes então simpatomiméticos mais utilizados então nessas situações de emergência, tá? Então por isso que elas são os três principais que vai estar no carrinho de emergência. Os efeitos então dessas drogas, elas vão então variar de acordo então com a dose, né, que for utilizado, podendo tanto estimular então receptores alfa, beta e também o dopa, tá? Teve uma videoaula anterior sobre que nós conversamos sobre alguns receptores, né, para os opioides, né? Que eu falei bastante, já faz um mês mais ou menos, né, sobre os analgésicos opioides, que lá nós comentamos um pouco sobre alguns receptores que também são parecidos com os que nós vamos ver aqui. Então o primeiro que nós vamos falar é a dopamina, tá? Eu coloquei aqui como uma colinha para mim, então o que nós vamos falar sobre cada uma? Bem, na dopamina, gente, o que vem a ser a dopamina? A dopamina, ela é um inotrópico, tá? E ela é, então, uma catecolamina, como eu já disse anteriormente, que ela vai fazer, ela é precursora da síntese da noradrenalina, tá? Então, noradrenalina, como também é outra catecolamina, que está aqui, ó, cadê? Aqui noradrenalina, a dopamina, ela vai ser a precursora dela, então ela que vem antes da noradrenalina. Qual que é o mecanismo de ação
dessas dopaminas então no nosso corpo. Ela então é inativado no meio gástrico, tá? Então, portanto, ela só pode ser utilizado via endovenosa, tá? Em administração contínua. Eu não fiz aqui o vídeo ainda sobre bomba de fusão, mas vai ser um dos próximos temas, que nem, inclusive nem estava no nosso plano de ensino, mas conversando com alguns alunos, vocês falaram, né, que nunca tinham visto ou mexido, né, em uma bomba de fusão. Nesses casos aqui, gente, é muito importante, porque a maioria dessas drogas vasoativas, elas vão ser passadas por via, então, por bomba de infusão, justamente porque elas precisam de uma administração contínua, tá? Quem for trabalhar em uma UTI, por exemplo, vai ter que se acostumar em mexer em muitas bombas de infusão. Então, porque tem pacientes que vai ter às vezes 4, 5 bombas de infusão, então passando medicações de administração contínua ao mesmo tempo, tá? Então, nesses casos aqui da dopamina, eu já tinha falado também em aulas passadas sobre vantagens e desvantagens, né, e diferenças entre medicações por via oral ou até mesmo por via parental. E um dos casos que eu falei é que, então, dependendo da medicação, ou se ela estiver sendo feita em uso com alguns outros, pode então ter alguma alteração sobre o seu potencial, né, de função farmacológica, tá? Então, no caso aqui da dopamina, ela obrigatoriamente precisa ser passado então por via endovenosa, tá? Porque senão, se ela for passar por via gástrica, né, que é no caso como se fosse via oral, ela tem uma inativação, tá? Então, por conta do pH gástrico, ele acaba então inativando então essa droga. Ela apresenta, gente, um início e um término dos seus efeitos praticamente imediatos, tá? Então, a sua meia-vida, né, que é o tempo então, médio de efeitos, é de 2 minutos, tá? Então, os metabólicos, né, eles são eliminados depois por via renal. Então, por isso é bastante interessante aqui. É muito interessante, gente, essa droga, porque dependendo da sua dose, ele vai então ter algumas alterações nos seus efeitos também, tá? Que isso daqui a pouquinho eu vou falar. Mas antes eu vou falar aqui logo as indicações. Para que então a dopamina ela vai ser indicada? Vai ser indicada então para pacientes que têm alguma disfunção miocárdica, tá? Ou também em baixo débito cardíaco. Também ela pode ser utilizada em situações nas quais os parâmetros hemodinâmicos eles estejam estáveis, tá? Porém com algum tipo então de oligúria, tá? Que seja mais persistente, tá? Então ela também pode ser utilizada em caso de bradicardia ou também em caso de que tenha uma situação que tem então um bloqueio atrioventricular, né, de segundo grau ou de terceiro grau, que daí não vai responder então ao tratamento com algum tipo de marcapasso transvenoso, ou em caso de algum choque, por exemplo, IAM, cirurgia cardíaca, ICC descompensada, ou também insuficiência renal, também interessante, que é fazer essa utilização. E também depois então, lógico, de reposição volêmica, tá? No caso de hipotensão, né? Que daí vai ser a pressão abaixo de 70 por inferior ou igual a 70 até 100 milímetros de mercúrio, tá? Estando então com sinais e sintomas de choque. Quais são as doses então que pode ser utilizada dessa dopamina? Então, a diluição padrão dela é de 5 ampolas, né, de dopamina
em geralmente 200 ml de solução, tá? Que pode ser então um soro glicosado ou um soro fisiológico a 0,9%. Também pode ser utilizado com soro de um Ringer simples, né? Ou também um Ringer lactato. Após fazer essa diluição, né, em algum dessas soluções, a concentração então, final dessa droga então, vai ser de 1 mg por ml. Tá? Então, como eu disse anteriormente, ela vai variar a quantidade então, de dose que vai ser utilizada em cada paciente. Tá? Então, por exemplo, se for utilizar uma dose de 1 a 5 microgotas por quilo por minuto, ele pode ter um efeito farmacológico de aumento da taxa de filtração glomerular e de todo o fluxo sanguíneo renal, né, também. Então, ele vai ter um aumento dessa excreção do sódio, tá? E um aumento, claro, do índice cardíaco. Isso porque nem nessas doses, olha que interessante, dependendo da dose, gente, da dopamina, ela vai também se ligar a diferentes receptores, tá? Então, no caso aqui, por isso que ele vai ter efeitos diferentes entre uma dose ou outra, porque nesse caso aqui, de uma dose menor, de 1 a 5, ele vai utilizar os receptores dopaminérgicos. Se for já uma dose um pouco maior, como de 5 a 10 então, por quilo minuto, ele já vai utilizar o receptor beta-1. Tá? No caso de utilizando esse beta-1, ele já vai ter alguns outros efeitos farmacológicos diferentes daqueles que eu mencionei anteriormente. Tá? Então, no caso, ele pode ter, por exemplo, desaparecimento então, de efeito dilatador, vai ter um aumento do efeito inotrópico positivo, também pode ter um aumento da contração miocárdica e até mesmo aumento do débito cardíaco. E ele vai ter uma pouca variação da frequência cardíaca, tá? E em casos de utilização de uma dose mais alta, né, de 10 até 20 microgotas por quilo por minuto, aí ele vai utilizar, seguir um terceiro receptor, que é o receptor alfa-1. Tá? Daí, nesses casos, aí sim, ele vai ocorrer um aumento da frequência cardíaca, vai ter um aumento da pressão arterial, vai ter um aumento da resistência periférica e acaba, aí olha que interessante, ao contrário de quando a gente utiliza uma dose bem baixa, que eu falei que aumentava a taxa de filtração glomerular, se isso em caso de 1 a 5 microgotas por quilo por minuto, se utilizar de 10 a 20, ele já vai ter um efeito contrário, ele já vai ter um efeito de diminuição do fluxo sanguíneo renal. Tá? Então vejam que interessante. Tá? Então a dose então, vai variar ou também os seus efeitos. Tá? Então, como eu disse, sempre vai ser utilizado então a diluição padrão, né, que geralmente é utilizado, que é de 200 em 200 ml, né? Isso para fazer a diluição. Então, a dopamina ela pode ser então disponível em ampolas tanto de 50 como também de 200 miligramas, tá, da droga. Então, se a gente utilizar, como eu disse lá, uma ampola de 200 miligramas, vai ser então feito uma diluição de 200 ml também de solução, tá? Glicosada, fisiológico, todos aqueles outros que eu falei, para então ficar com 1 ml, 1 miligrama por ml, tá? Então vai variar pela utilização de qual ampola você vai utilizar, tá? A quantidade então de miligramas, tá? Bom, falando sobre os cuidados, gente, é sempre muito interessante. Lógico que eu estou falando de uma forma bem mais simplificada e até mesmo superficial, tá? Então, de cada medicamento, só para vocês saberem mais ou menos para que elas servem. Mas precisa, quem for trabalhar,
em um setor assim, conhecer mesmo qual que é a ação então farmacológica relacionado com essa dose, tá? Então, lembrando que a dopamina ela pode então ter 3 tipos de efeitos, a depender então da dose que vai ser utilizada. Então, precisa saber muito bem qual que é o efeito, né, o que desejado, para saber então qual que é a dose que deve ser feita. Lógico que a questão da dose não cabe a nós, né, estipular, mas é sempre interessante a gente saber para a gente também se precaver das possíveis alterações hemodinâmicas que o paciente pode ter caso tenha se utilizado uma dose errada, tá? Importante, gente, ela não pode ser diluída em solução alcalina, tá? Como, por exemplo, em bicarbonato de sódio. Tá? Então, eu falei quais são as diluições que elas podem ser utilizadas, tá? Como o soro glicosado, soro fisiológico 0,9, Ringer simples ou até mesmo Ringer lactato. Então, esses são as soluções que são possíveis para esse tipo de droga, tá? No caso da dopamina. Então, o bicarbonato ela não pode ser utilizado. Por que eu falo isso, gente? Porque algumas drogas, sim, serão, então, diluídas pelo bicarbonato, tá? Então, nesse caso aqui, ela não deve ser feito. Outro cuidado também que deve se ter é que ela deve, então, sempre ser utilizado por via endovenosa, tá? Preferencialmente em via central, isso eu também já falei, que não pode de forma alguma ser feita, passado então por via gástrica. Caso seja instalado em via periférica, gente, como eu disse, preferencialmente passar então em via central. Mas caso seja então necessário, né, passar em uma via periférica, o enfermeiro então deve atentar para que não haja um extravasamento vascular, tá? Um extravasamento tissular, perdão. Porque daí, no caso, pode provocar uma vasoconstrição local, né? Então, dependendo da dose, pode inclusive causar algum tipo de necrose tecidual ali naquela região, tá? Então, por isso, precisa tomar muito cuidado. Também é necessário diminuir o gotejamento, né, mais lento até a suspensão do fármaco. Então, começa então com uma quantidade, conforme for diminuindo esse fármaco, né, quando a gente está finalizando, então deve-se então diminuir esse gotejamento de uma forma um pouco mais lenta. Sempre também utilizar em bomba de infusão, né, que eu já disse também. Ela pode ser utilizada em pacientes hipovolêmicos, porém somente após uma reposição de volume, né, nesse paciente. Então, dependendo da situação que ele se encontra. E também fazer um controle bastante rigoroso, tá, de todos os parâmetros dele, tanto hemodinâmicos como também circulatórios, tá, gente? Então, isso acaba sendo em geral para todos os pacientes que estiverem em uma situação crítica. Esse controle rigoroso dos parâmetros é essencial, então, para essas situações. Justamente porque esses pacientes eles podem ter uma alteração hemodinâmica de uma forma muito brusca, tá? Então, precisa sempre estar bastante em cima, assim, tomando cuidados. E por fim, nessa primeira parte aqui, então, das dopaminas, falar agora um pouco sobre os efeitos colaterais que elas podem causar. Tá? Então, nesses casos aqui, é bem comum causar, às vezes, náuseas, vômito, tá? Dependendo da dose, pode criar algum tipo de arritmia, ou até mesmo alguma hipotensão. Dor de cabeça, né? Cefaleia também é comum, né? No caso do uso de dopamina. Então sempre que tomar cuidado e saber que esses efeitos eles podem surgir. Então, gente, é importante, tá? É difícil algum medicamento que não vá ter nenhum efeito colateral, tá? Então, você pode, às vezes, você sempre tem que pesar um pouco na balança. Você vai ter, sim, os efeitos desejados, né? Mas sabendo que vai também causar alguns outros efeitos, tá? Que são, então, geralmente, obviamente, precisa ser efeitos menores, tá? Então, nada que vai utilizar algo, mas para criar um outro problema, tá?
Bom, gente, agora nós vamos falar sobre o segundo grupo ainda, segundo fármaco, né? Segunda droga vasoativa, que é a dobutamina. O que vem a ser essa dobutamina? Ele também vai ter um inotrópico, tá? Então ele tem uma ação beta 1, tá? O que é o receptor então dele, tá? Ele é uma catecolamina também, só que ela é sintética, né? Derivado de isoprotetorol, que ela vai ser bem parecida com a dopamina, tá? O mecanismo de ação dela, ela vai atuar também sobre o débito cardíaco com uma resposta que pode ser depender, né? Ela vai ser mais uma ação dose dependente, tá? Ela tem pouca ação, por exemplo, na pressão arterial ou no fluxo renal ou até mesmo no fluxo coronário. A ação farmacológica dela não vai então depender de algum tipo de reserva de noradrenalina. Só que ela vai ter um efeito hemodinâmico por mais tempo, tá? Lembra que na anterior eu falei que tem uma ação média de 2 minutos, né? Então essa aqui ela vai ter uma ação que vai ter um tempo um pouquinho diferente. Ele pode ter uma ação um pouco mais lenta também. Isso vai depender, tá? Então ela está associada com um aumento na incidência de arritmia ventricular, tá? E também de mortalidade. Então precisa ter alguns cuidados. Ela vai agir sobre principalmente lá os receptores beta 1 que eu falei, tá? Mas ela também pode utilizar alguns outros receptores, só que com menos efeitos, tá? Então o principal é o beta 1 e no caso ela pode também utilizar algum outro receptor alfa ou beta 2 também, mas com um efeito bem menor, tá? A ação dela, então, é em torno de 1 até 10 minutos, tá? Com o seu pico de ação, ela vai ocorrer entre 10 até mesmo 20 minutos. Só que a meia-vida dela também é de 2 minutos, como na dopamina que eu falei anteriormente. A questão da excreção dela é renal, só que o metabolismo vai ser hepático. Então, vai ter essas diferenças, porque na dopamina ele era todo renal, né? Então aqui é só a excreção que vai ser renal, mas primeiro o seu metabolismo vai ser feito no fígado. Para que vai ser indicado a dopamina, gente? A dopamina ela pode ser utilizada associada à dopamina ou até mesmo sozinha, tá? Em baixo débito, tá? Caso não seja feito em pacientes que estejam em hipotensão, tá? Ela é a droga de escolha, então, para aumentar a contratilidade miocárdica, né? Ou seja, então ele vai melhorar a função ventricular e o desempenho, né, cardíaco nesses pacientes, principalmente que tenha ICC ou algum tipo de choque cardiogênico. A dose ela é disponível tanto em ampolas de 20 ml com tanto não, na verdade é só uma, né? Ela só vem no formato então de 20 ml, que daí ela vai ter 250 miligramas, tá? Nesses 20 ml. Também ela vai precisar ser feita uma diluição, tá? Então dilui-se uma ampola geralmente em 230 ml, tá? de solução. Da mesma forma que também não pode ser utilizado em solução alcalina. Então, em bicarbonato também não pode ser diluído. Por que a gente faz uma diluição de 230 ml? Porque daí junto então, com os 20 ml da ampola, então a gente se tem uma solução então, de 250 ml. Tá? Porque daí assim, né, juntando os 20 ml do fármaco mais os 250 do diluente, a gente vai tornar então a ter 250 ml
E lembre que eu falei que a concentração dela era de 250 miligramas. Então, dessa forma, a gente consegue ter, então, 1 miligramo, né, por ml, tá? E interessante, porque daí a utilização dessa dose, geralmente ela pode utilizar vai variar entre 2 até 40 microgotas, então, por quilo, isso por minuto. Então a gente precisa fazer o cálculo para saber então quanto que vai utilizar naquele paciente. Da mesma forma como na dopamina, gente, aqui no caso da dobuta, ela também tem alguns cuidados, tá, que nós precisamos ter. Como, por exemplo, não infundir na mesma via, né, endovenosa quando estiver recebendo, por exemplo, furosemida, heparina. Então tem que tomar cuidado para não passar junto na mesma via, tá? Um outro cuidado que já falei anteriormente, no caso da diluição, que de hipótese nenhuma não pode ser feita em solução alcalina, né? Como no caso do bicarbonato de sódio. Então tem que ser utilizado nos mesmos diluidores que eu falei também para dopamina, né? Então seja em solução fisiológica, no ringer lactato, tá? No fisiológico, no caso de 0,9%, tá, gente? Então sempre lembrar disso. Outro cuidado também que a gente precisa ter é de conhecer, lógico, a ação farmacológica, né, relacionado à dose desse fármaco. Isso eu também vou falar, gente, em todos os tipos, tá? Todos os subgrupos, porque é importante a gente sempre saber. Deve também ser utilizado então somente para uso endovenoso, principalmente em via central, que eu já disse anteriormente, lá no caso da dopamina, que isso também aqui não vai mudar, tá? Caso seja usado então em via periférica também, para não ter algum tipo de extravasamento tissular, tá? Porque também ele pode causar a necrose tecidual, que eu falei também anteriormente. Também ela também deve ser utilizada em bomba de fusão, tá? Então, e fazer, claro, o controle bem rigoroso também desses parâmetros hemodinâmicos, tá? Os efeitos colaterais que ela pode causar é o aumento mesmo da frequência cardíaca, aí ele vai também aumentar a PA, ele pode também ter palpitações, pode causar febre, cefaleia, náusea, sudorese também, e pode também causar flebite e dispneia, tá? Então essas são alguns dos efeitos colaterais que a dobuta pode causar. Agora nós vamos falar sobre a noradrenalina, que também é algo bastante conhecido por vocês até, tá? O que vem a ser noradrenalina? A gente já conversou inclusive sobre isso lá na disciplina passada de saúde mental, tá? Porque a noradrenalina, ela é um neurotransmissor, tá? Do sistema nervoso simpático, e ele é também o precursor da adrenalina, tá? Que é um inotrópico, tá? Ele tem um mecanismo de ação, gente, interessante, porque ele possui então a ação, né, nos receptores alfa e beta 1 adrenérgicos também, e pode ter utilização, mas de uma forma bem mais baixa, nos receptores beta 2 também. No caso aqui da noradrenalina, ele também vai ser um potente vasoconstritor visceral, tá? E até mesmo renal também. E ele vai ter uma ação vasoconstritora em toda a rede vascular, tá? Então, seja ela sistêmica, como também a rede vascular pulmonar. Então, dependendo, gente, da dose utilizada, ela pode então provocar um aumento do volume sistólico, tá? Com então uma diminuição reflexa dessa frequência cardíaca, tá? Que no caso vai ser o que a gente chama lá de
do número, né, de pulsações. E também importante vasoconstrição periférica, né, que vai ser então com a elevação então, da PA. A sua degradação, né, ela vai ser hepática até a sua metabolização, e a excreção vai ser renal. Por que eu falo isso, gente? Lembra que eu falei naquelas aulas sobre medicamentos utilizados em situações clínicas, que nós comentamos então sobre as medicações, para onde que elas vão ser utilizadas, onde elas vão ser metabolizadas, excretadas, e nós conversamos sobre diferentes tipos de insuficiência, né? Principalmente nós comentamos sobre as insuficiências hepáticas, que então deve se tomar em consideração, né, na escolha do fármaco, porque dependendo do fármaco, se ele vai ser metabolizado pelo fígado, em pacientes então que tem algum tipo de insuficiência, no caso hepática, ele deve ser então desconsiderado. Então, no caso aqui da noradrenalina, é uma situação dessas, tá? Então, em pacientes que tenha algum tipo de insuficiência hepática, vai ser então prejudicado essa utilização dessa droga, visto que sua metabolização é feita pelo fígado, tá? É interessante que ela vai ter uma ação bastante rápida, né, endovenosa, só que ela também tem uma duração bastante limitada, tá? Ela vai ser indicada quando? Vai ser indicada quando tem na elevação da pressão arterial, né, de pacientes principalmente sépticos ou pacientes hipotensos, e que também que não respondem a algum tipo de administração de volume ou de alguma outra droga vasoativa, tá? Então, ela também pode ser utilizada no pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca, principalmente quando existe algum tipo de síndrome vasoplégica, tá? Que vocês devem ter visto isso no semestre passado lá com a professora Josi, tá? A dose, habitualmente, ela utiliza-se 5 ampolas, tá? Porque cada uma vai ter de 4 miligramas, tá, por ampola, e elas vão ser diluídas em 250 ml de solução, que daí, nesse caso aqui, ela vai ser utilizada em soro glicosado ou em soro fisiológico, tá? A concentração, então, acaba sendo de 1 miligrama por ml, tá, em cada 4 ml, e geralmente vai ser utilizado 0,5, tá, microgotas por quilo por minuto, podendo até, em situações que precise de mais, pode até chegar até 30, tá? E no caso dela também vai ser então administrado por via endovenosa, tá? Preferencialmente central. Na questão dos cuidados, gente, acaba sendo basicamente iguais aos outros, tá? Então a gente precisa saber sobre a ação, né, farmacológica relacionado à dose. Como eu disse, ela pode ser acoplada em diferentes tipos de receptores, tá? Então, dependendo do receptor, ele pode ter uma ação menor, ou dependendo da dose, pode pegar outros tipos de receptores que vai ter uma ação também maior. Ela sempre também, gente, cuidar que pode ver, nenhuma dessas drogas vasoativas que eu apresentei, nenhuma pode ser diluída no bicarbonato, tá? Tanto, gente, que até esquecendo de falar, geralmente o bicarbonato, ele nem vai estar junto, tá? Ali na mesma gaveta das medicações, tá? Então, geralmente ele vai estar um pouco mais separadinho, justamente até porque essas drogas vasoativas, elas não podem, então, ser diluídas no bicarbonato, tá? Da mesma forma que ela também, então, preferencialmente deve ser feito em via endovenosa, principalmente via central, se for possível, tá?
Caso então seja feito em via periférica, sempre cuidar lá, gente, com extravasamento, que eu já falei, porque é muito sério, gente, pode causar necrose mesmo, tá? E nos efeitos colaterais, gente, aqui é um pouquinho mais complicado, porque ela vai causar vários efeitos, tá? Como, por exemplo, tremores, ansiedade, náuseas, hemorragia cerebral pode causar o aumento do consumo de O2, insuficiência renal, até mesmo isquemia nas extremidades também pode causar, pode ter um aumento na resistência vascular pulmonar, pode causar dores também, tá? Ou até mesmo tipo cefaleia, arritmia. Como eu disse lá em cima sobre a questão da via periférica, tomar cuidado porque senão ele pode causar também necrose, né, na pele. Então deve-se também levar em consideração, né, ressaltar que outras drogas inotrópicas que ainda são mais utilizadas, né, em UTI, tá? Mas que o enfermeiro ele precisa então saber em quais as situações que vai ser utilizadas cada uma, tá? Então tem várias drogas inotrópicas, tá? Mas geralmente são essas que é utilizada, mas tem outras também. Então vai depender da situação mesmo, tá? Bom, gente, esses são os três. Eu vou voltar naquele slide que eu tinha falado aqui da classificação. Então essas três que eu falei agora são as drogas simpatomiméticas, é um nome bem chatinho de falar. E agora eu vou falar sobre as vasodilatadores, tá? As vasodilatadores, então, tem esses dois aqui. Mas o que vem a ser essas drogas vasodilatadores, gente? Em caso de a falência circulatória aguda, ela pode, né, ter várias etiologias, tá? Mas os mecanismos determinantes, geralmente, então, vai ser a diminuição do volume circulante, a diminuição no débito cardíaco, diminuição na resistência vascular periférica também. Então, esses são os principais mecanismos que causam então essa falência circulatória aguda, tá? Então, o uso de drogas vasodilatadoras, elas vão ser úteis no caso então em que a reposição volêmica adequada e até mesmo a otimização desse débito cardíaco com as drogas inotrópicas não reverteram a condição então, do débito cardíaco, tá? Então, geralmente utiliza-se primeiro essas drogas. Quando não se obtém efeito que seja para restabelecer a condição então, hemodinâmica desse paciente, então aí são geralmente utilizados esse grupo, tá? Então os vasodilatadores eles podem ser classificados então de acordo com o seu sítio de ação, né? Que vai ser então em vasodilatadores, né? Os nitratos e os nitroglicerina. Também eles podem ser os arteriodilatadores, tá? Que são o hidralazina, e também que tem a ação mista, tá? Que daí no caso vai ser esse aqui, que é de então ação mista, que são os nitroprussiato de sódio. Geralmente as situações clínicas, né, de emergência, geralmente são utilizados mesmo o nitroprussiato de sódio, tá? Esse acaba sendo o principal. Inclusive a gente já vai falar sobre ele agora primeiro, tá? Então o nitroprussiato de sódio, gente, o que vem a ser isso? Bom, então eu já falei, acabei contando já, que ele é então um potente vasodilatador misto, tá? Então, por que ele é misto? Porque ele é um vasodilatador tanto de artéria quanto também de veias, tá?
Qual que é o mecanismo de ação dele? Então, esse medicamento ele é metabolizado pelas células então, do músculo liso e ele acaba fazendo uma liberação, né, no caso a sua ação na célula do músculo liso, ele faz com que a célula libere óxido nítrico, tá? Então, esse óxido nítrico ele que é responsável então pela vasodilatação das arteríolas, tá? Com isso, o que ele causa? Ele causa uma diminuição da resistência vascular sistêmica, tá? Isso nas arteríolas, porque eu disse que ele tem uma ação mista, né? Então, nas artérias e nas veias. No caso das veias, então, ele faz nas vênulas, então, que são os vasos sanguíneos venosos menores, né? Uma diminuição também do retorno venoso, tá? Também do débito cardíaco e da fração também de ejeção desse sangue no ventrículo esquerdo. Então, esse fármaco ele não exerce um efeito no centro vasomotor, diferente dos outros, ou mesmo nos nervos simpáticos ou dos receptores adrenérgicos, tá? A ação dele é bem rápida, tá? Então, após 30 segundos, mais ou menos, e o pico dele maior vai ser em torno dos 2 minutos, tá? Não sei por que eu tô pensando em 20, 2 minutos, tá? Então, desde 30 segundos ele já começa, então, a ter os efeitos. Quando essa administração, gente, desse nitroprusiato de sódio acaba sendo interrompida, ele começa a ter já um efeito hipotensor, tá? Então, esse efeito hipotensor, ele acaba desaparecendo já em 3 minutos, tá? Bom, isso porque ele é bastante rápido, né? Da mesma forma que quando está sendo feito a utilização dele, em cerca de 30 segundos ele já começa a fazer essa vasodilatação, tanto das arteríolas quanto das vênulas. Aí quando se para, então ele começa então a ter esse efeito hipotensor, tá? Bom, ele, como já disse os outros, então, na verdade, eu posso dizer que em todas essas drogas vasoativas, elas têm que ser feitas, então, por via endovenosa e, de forma alguma, então, pode ser utilizado por trato gastrointestinal, tá? A excreção, a metabolização dela é bastante interessante, gente, porque aqui ele vai poder ser utilizado em uma gama maior de pacientes, porque ela pode ser tanto metabolizada pelo fígado como também pelos rins, tá? Então, em pacientes que têm insuficiência renal ou em pacientes que têm insuficiência hepática, aí dependendo então de onde está essa insuficiência, obviamente que não dá para fazer em pacientes que tenham tanto insuficiência renal quanto hepática, né? Geralmente quando se tem um só tipo de insuficiência, então ele pode ser utilizado porque ele acaba sendo metabolizado pela via em que esteja melhor, tá? Ele vai ser indicado, gente, quando no tratamento então de emergências hipertensivas e em situações então que seja necessário reduzir a pré e a pós-carga, tá? No caso, por exemplo, aneurisma de aorta, um aumento do débito cardíaco e na insuficiência cardíaca congestiva, tá? Pós-IAM, por exemplo. Ele é usado também para induzir uma hipotensão controlada durante a anestesia e também para reduzir sangramento em procedimento cirúrgico, tá? Então, tudo onde que tem uma situação em que precisa diminuir então esse débito cardíaco, tá? Quanto à dose, o Nipride, que é o mais conhecido, né, o nitroprusiato então, de sódio, ele vai ser disponível então, em ampolas de 50 mg, que devem então, ser diluídas em solução também, tanto glicosado quanto também fisiológico. Tá? E pode ser então fornecendo então, uma concentração de 50
até 200 mg por ml, tá? Então, de acordo com o objetivo farmacêutico, então ele pode variar desde 0,25 até mesmo de 10 microgotas então, por quilo por minuto. Os efeitos colaterais dele geralmente são as intoxicações, tá? Que pode ocorrer quando se utiliza uma dose muito alta, tá? Por um tempo mais prolongado. No caso dessa intoxicação, o que vai provocar? Ele provoca geralmente um bloqueio da respiração, tá? Então, com isso, imagina, a gente já conversou bastante lá sobre a gasometria. Então, se ele tem um bloqueio aeróbico, então significa que ele não vai estar conseguindo então fazer uma entrada de oxigênio suficiente, então ele vai acabar causando uma acidose metabólica, tá? Então, vocês têm que sempre já começar a amarrar esses conhecimentos que a gente tá tendo. Dentro da emergência, gente, a questão ácido básico é muito importante, tá? Então, porque as alterações que pode causar sempre estão relacionados ao pH sanguíneo, tá? Também outros tipos de sinais de intoxicação que ele pode causar por exemplo, cefaleia, diarreia, taquicardia. Em alguns casos até pode levar a algum tipo de psicose, tá? Os cuidados acaba sendo bem parecido com os outros. Nesse caso aqui, em especial, é preciso que até a estabilização do quadro tenha a manutenção então, da pressão em valores bem desejáveis, tá? Então tem que se tomar bastante em consideração, cuidar bastante. Então tem que ter uma monitorização contínua desses pacientes, tá? Para a gente conseguir sempre monitorar de uma forma satisfatória. No caso aqui, lógico que vai passar em bomba de fusão, mas é obrigatório aqui fazer uma utilização de um equipo fotossensível, tá? Quando eu for comentar sobre bomba de fusão, eu vou tentar buscar fotos para vocês verem, tá? Se vocês já passaram para o hospital, devem ter visto algumas medicações que vem uma embalagem meio que espelhada, meio prateado, ou quem já comprou uma peça de computador, como por exemplo bateria, memória, RAM, já deve ter visto umas embalagens que são meio prata, tá? Que é um material fotossensível. No caso de várias medicações que são tanto vasodilatadoras, todas em emergências em geral, algumas, como também alguns antibióticos, por exemplo, eles vêm em embalagem fotossensível, tá? Que é uma embalagem então toda prateada assim. Então, quando vocês forem administrar, é importante que vocês cortem, né, a saída, tanto para colocar esse medicamento pendurado lá no suporte de soro, como também na parte onde que vai furar para colocar o equipo, mas que não retire essas embalagens, tá? Então, porque como elas são fotossensíveis, então ela não pode estar exposto à luz. E da mesma forma que também vai precisar de um equipo também que seja fotossensível. Então o equipo que vai passar esse fármaco para ir até a bomba de fusão e da bomba de fusão ir até o paciente vai ser um mais adequado para esse tipo, tá? Então na aula que for fazer então sobre as bombas de fusão, eu vou explicar então quais são os tipos, tá? Se a gente tivesse presencial, eu ia tentar levar para vocês, tá? Eu ia tentar ver com a professora Josi se tinha algum lá no hospital para vocês verem a diferença desses equipos. As outras cuidados acaba se tornando bem parecido, tá, gente? Então sempre cuidar, monitorar, tá? Sempre ter muita cautela também nesses pacientes, tá? Porque essa droga, então, ele pode causar reações bem importantes, né, no quadro, então, do débito cardíaco desse paciente.
Agora nós vamos falar sobre o último grupo, que é a nitroglicerina, tá? Ele vai ser um dilatador também, venoso e também arterial. O mecanismo de ação dele, ele vai atuar no sistema venoso, tá? Diminuindo a pré-carga do coração, podendo então levar uma hipotensão, tá? E uma taquicardia reflexa. A ação dela vai durar em torno de 2 até mesmo 5 minutos após o início, né, dessa infusão. A sua eliminação vai ser renal também, tá? A maioria dessas medicações, né, a excreção acaba sendo renal. Ela vai ser indicada, gente, a nitroglicerina, em situações então, de emergências hipertensivas também, nos casos de síndrome coronária aguda ou mesmo de hipertensão pulmonar, nas ICC ou pós-IAM, ou até mesmo em edema agudo de pulmão também. A dose, ela vai ser por via endovenosa, todas elas, né? Ela pode ser então desde 5 até 20 microgotas por minuto, então podendo aumentar a cada 5 minutos para tentar equilibrar qual que é a dose necessária então para esse paciente. Ele tem várias apresentações, tá? Então, no caso aqui, ele pode ter tanto oral, sublingual, endovenoso, transdérmica. Acaba que a via endovenosa ela é mais segura devido ao efeito sustentado, então, que é de fácil controle, tá? Então, por isso que geralmente a gente acaba indicando mais a via endovenosa, mas nesse caso aqui ele pode ter então sublingual e por via oral também, tá? Então não vai ter tanto aquele problema de passar por via gástrica, tá? Os cuidados então acaba não mudando. Então, quando for fazer a diluição dele, não fazendo bicarbonato, conhecer sempre quais são as ações que vai ocorrer nele. Deve ser utilizado somente para uso endovenoso, principalmente, né, se for utilizar, sempre focar mais no endovenoso, tá? Muito embora ele pode ser utilizado por outras vias, mas acaba se tornando, nesse caso aqui, a mais segura, tá? É um pouco controverso, eu sei que a gente já sempre fala sobre a via oral ser uma via segura, justamente porque o efeito dela vai demorar mais para fazer, então tem um espaço, né, em casos de intoxicação, por exemplo, para reverter o quadro. Só que como que os casos aqui, a gente está se tratando de medicamentos vasodilatadores, então, que são medicamentos que têm uma ação muito rápida, então é interessante que seja feito, então, como que é em situações críticas, não dá para também fazer a utilização para uma via que vai demorar tanto. Então, por isso que a via endovenosa acaba se tornando mais fácil, tá? Justamente porque tem o efeito mais rápido. Os efeitos colaterais aqui vai ser a hipotensão, rubor facial também ocorre bastante, também pode causar taquicardia, choque, cefaleia, vômito, náusea, fraqueza muscular também. E interessante que nesse caso aqui ele pode causar uma visão borrada, tá? Então o paciente tem dificuldade de enxergar. Esses são os efeitos colaterais. Bem, acho que é isso sobre as nitroglicerina. Acho que agora essa é a última medicação que eu ia falar, gente. A gente já está quase finalizando a nossa aula. Porque hoje eu queria focar um pouco mais nas ações de enfermagem, tá? E em geral, principalmente na atuação do enfermeiro, tá? Então, quanto às ações de enfermagem,
eu elenquei aqui 5 que são as principais ações então, que deve ser feito na administração, tanto das drogas vasoativas, mas de uma forma geral, né, as ações de enfermagem ao paciente crítico quando for utilizar então o carrinho de emergência. Primeiro, uma observação rigorosa do nível de consciência, gente. A gente já comentou bastante sobre isso, tá? Então, nesses casos mais específicos aqui de emergências, as alterações, por que a gente precisa, né, fazer essas observações no nível de consciência? Então, principalmente devido às alterações gasométricas, né, da gasometria e de perfusão tissular cerebral. Então, o nível de consciência ele pode alterar, né? Então, assim como os sinais também de percepção. Eu já falei lá na aula de gasometria que poderia então causar essas alterações neurológicas no paciente, no estado de nível de consciência. Então, precisa sim fazer uma observação muito rigorosa no nível de consciência desses pacientes. Outra coisa que precisa ser feito, gente, é a observação rigorosa de parâmetros hemodinâmicos, tá? Então, as drogas vasoativas, elas começam a agir no organismo quase que imediatamente, tá? Após a sua instalação, né? Sua administração. Então, é primordial então, que o enfermeiro ele permaneça ao lado do paciente até que seja feita a estabilização do quadro, tá? Uma vez que cada paciente ele pode reagir de uma maneira diferente, né, a cada uma dessas drogas que eu listei anteriormente. Também fazer o controle rigoroso de parâmetros respiratórios, tá? A adequação de parâmetros, né, como pressão parcial de oxigênio, que é o PO2, ou até mesmo de gás carbônica, que era o PCO2, e até mesmo a saturação de O2, tá? Que então poderão ser alterados em virtude então do quadro inicial, assim como as pioras, né, que pode ocorrer. Então essas alterações dos parâmetros respiratórios eles também estão muito relacionados com as alterações gasométricas que a gente já conversou nas aulas anteriores e que nessa aqui eu também já comentei alguma coisa sobre as alterações na gasometria que elas podem causar. Também é importante fazer observações rigorosas de perfusão tissular periférica, tá? Então, porque essas alterações de perfusão elas poderão indicar uma deteriorização do quadro clínico que devem então ser corrigidas, né, imediatamente. E também fazer o controle do débito urinário. Como algumas drogas elas agem especialmente e especificamente também na função renal, cabe então ao enfermeiro orientar toda a sua equipe, né, de enfermagem sobre a importância então de relacionar, quando possível, o fármaco utilizado, o quadro então clínico do paciente e o balanço hídrico também, tá, no setor lá do pronto-socorro, da UTI. Então, monitorar, fazer todo esse controle do débito urinário é muito importante, tá? Então, quase todas as medicações que eu falei aqui para vocês, eu comentei sobre a via de excreção dele, e a grande maioria, é mesmo pelos rins, né? E agora, gente, para finalizar já essa aula, que ficou até bastante grande, quero falar um pouquinho sobre a atuação do enfermeiro, tá? Então eu elenquei aqui algumas atuações que eu já falei e que aqui eu quero focar ainda um pouco melhor, tá? Eu sei que vai ficar um pouco repetitivo essa última parte, que eu já falei já bastante, em algumas outras aulas eu também já tenho mencionado, mas é porque eu acho que é muito válido para vocês, tá? Que já estão se formando, já estão com um pezinho já lá no diploma, que amanhã vocês já vão estar já na atuação, né? Nesses tempos pós-pandemia, cabe ao enfermeiro ter
a gente está percebendo quanto a nossa profissão ela está sendo bem vista, melhor do que muito tempo atrás, que a gente, lógico que tem muita coisa que a gente precisa melhorar, carga horária, salários, tá? Mas a gente tá tendo um reconhecimento da sociedade muito grande, né, nesse período agora de pandemia, e cada vez mais vai exigir também de nós o nosso conhecimento, está cada vez mais aprofundado, e nós, como um dos principais profissionais, né, da equipe multiprofissional que vai estar então diretamente relacionado com o paciente, né, e com os outros profissionais, a gente acaba fazendo essa ponte, né, de ligação entre os outros profissionais também, e a gente precisa saber, né, não somente sobre os cuidados de enfermagem, mas ter uma visão ampla do que todo esse paciente então precisa. Então, gente, na atuação aqui do enfermeiro, a gente precisa conhecer a farmacocinética, a farmacodinâmica das principais drogas, não só das drogas vasoativas, mas de todos os tipos de drogas, tá? Seja eles todas aquelas que a gente já falou, tá? Como, por exemplo, nos anti-inflamatórios, independente do tipo que ele vai ser, tá? Nos analgésicos e todas as outras classes de fármacos, tá? Então a gente precisa saber. Eu sei que é um tema um pouquinho mais chato, foge bastante um pouco, tá? É uma matéria que a gente acaba não dando tanta importância, mas saber como que funciona, quais alterações que vai causar no organismo é importante. Fazer o uso dessas drogas apenas e tão somente em bombas de infusão, tá? Eu sei que dependendo do setor que vocês forem trabalhar, não vai ter bomba de infusão, tá? No hospital, então geralmente bomba de infusão vai ter, não vai ter muitas, e quando tem vai ficar mais para as UTIs, para o pronto-socorro, às vezes vai ter um pouco, em uma clínica médica é difícil mesmo ter, se tratando aqui do municipal. Numa ortopedia também é difícil ter, na pediatria ainda a gente encontra, na UTI a gente vai encontrar também, e no centro cirúrgico, tá? Então alguns setores pode ter, outros não. Então a gente precisa, quando tiver, faz utilização em bomba de infusão, que acaba se tornando mais seguro, tá? A administração então desses fármacos. Manter monitorização contínua e monitorar a equipe médica também, comunicar a equipe médica em caso de alterações, né, hemodinâmicas e respiratórias. A gente já conversou bastante também sobre essas alterações, o quanto que elas são prejudiciais para o paciente quando a gente acaba não analisando, não fazendo essa monitorização contínua. Permanecer ao lado do paciente até que seja feita a estabilização do quadro clínico, porque essas drogas aqui, gente, elas são muito importantes, elas causam alterações muito grandes também, e elas têm uma ação muito rápida. Então, em torno, como eu disse, várias medicações, em menos de 1 minuto, ela já está então surtindo efeito, então precisa estar ali do lado, para em caso então de alguma alteração indesejável. Reconhecer também precocemente alguns efeitos indesejáveis dessas drogas. Como eu disse, não existe uma medicação que não tenha nenhum tipo de risco, ou mesmo algum tipo de efeito colateral, tá? Muito difícil, geralmente todos têm algum, justamente porque essas drogas vão estar interrelacionando com receptores. Então esses receptores eles podem utilizar receptores que causam algumas outras sensações, e por isso acaba tendo então essas reações adversas, tá? Então, gente, sempre é importante na atuação do enfermeiro contribuir também durante, né, as discussões sobre casos clínicos,
se torne presente, não fica lá meramente ouvindo, né? Então participem, né, com dados relevantes sobre a ação dessas drogas vasoativas, né, na evolução do paciente, porque eu tenho certeza que vocês vão utilizar essas medicações, quem for trabalhar na assistência, principalmente em setores assim mais críticos. Então é importante mesmo saberem, tá? Porque é do conhecimento do enfermeiro, então, que a maioria das drogas vasoativas é retirado, né, do paciente na forma do desmame. Então, assim, a equipe de enfermagem ela deverá então estar atenta às adaptações, né, hemodinâmicas até as respiratórias, que já mencionei, que esse paciente então poderá sofrer então com essas alterações desses fármacos. Então, a atuação do enfermeiro no planejamento da assistência de enfermagem, tanto nas etapas de preparação, administração, na manutenção e até mesmo na retirada dessas drogas vasoativas, ela é fundamental, tá? Então, o enfermeiro não pode furtar-se assim, dessa tarefa, não pode se esquivar, tá? Uma vez que cabe a ele, privativamente, a assistência então a pacientes graves, tá? Em pacientes críticos e também com risco de morte. Então não é delegar para o técnico, para o auxiliar de enfermagem. Nesses casos aqui é privativo nosso fazer essa estabilização, fazer todo esse suporte e permanecer, né, monitorando essa estabilização do paciente. Eu agradeço a atenção de todos, eu desejo bons estudos. É um tema um pouquinho já mais chato, um pouco mais complexo, mas que é importante para vocês, tá? Qualquer dúvida, me comuniquem. A gente já está indo para a reta final da disciplina. A gente ainda tem alguns temas a tratar, mas esses temas já são um pouco mais pesados, um pouco mais maçantes, tá? Mas essas videoaulas eu espero que vocês consigam então fazer um acompanhamento, às vezes um pouco mais lento, né, para conseguir absorver melhor. Então eu desejo sucesso a todos, desejo bons estudos e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até lá!